Olá, boa noite. Vamos começar a nossa meditação. Hoje vamos meditar no livro de Segunda Reis, capítulo 18, que fala sobre o rei Ezequias. Mas antes, claro, vamos orar, pedir ao nosso Deus para nos guiar nessa meditação. Senhor, meu Deus, meu Pai, nós entramos, meu Pai, na Tua presença e pedimos a Tua misericórdia, a Tua direção, para que as horas, meu Pai, que vimos a passar aqui, possamos ter a nossa mente, meu Pai, aberta para entender a Tua palavra, para que sejamos instrumentos, Senhor, nas Tuas mãos, como o rei Ezequias foi, para que a gente possa, não só, meu Pai, avivar espiritualmente, mas que possamos também ser fonte para outros que precisam desse avivamento, Senhor. Nos usa cada vez mais, nos dá uma disposição, meu Pai, e tira do nosso meio toda distração, qualquer coisa, meu Pai, que venha impedir a gente de compreender, de entender a Tua palavra. É o que eu te peço e desde já eu te agradeço e entrego tudo nas Tuas mãos. Em o nome do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus. Vamos lá. Finalmente, né? Vamos meditar vamos falar, né, sobre um rei e que se voltou para Deus, o rei Judá, né, que a gente veio de uma sequência de reis que não buscavam a Deus e vimos as consequências tristes dessa decisão, né? Quando você tem um líder que não busca a Deus e que, além de não buscar, conduz o povo para caminhos que mais afastam, né? Principalmente na parte da idolatria, cultuando outros deuses, nós vimos a consequência triste, como foi no último capítulo, que foi o que aconteceu com Israel. E agora nós vamos falar de Judá, vamos falar de Ezequias, né, rei de Judá, que fez uma verdadeira revolução, dá até prazer de falar dele, finalmente, depois dessa sequência. Ele fez uma verdadeira revolução espiritual, religiosa, em Judá, e trouxe o povo para Deus, e não trouxe o povo para Deus de qualquer forma. Ele foi totalmente usado, sendo um instrumento na mão de Deus, para fazer de forma organizada e uma limpeza mesmo, como deveria ser feito depois de uma sequência, né, de tantos erros e tantas falhas que nós vimos dos outros reis e do próprio povo também, que tem uma inclinação, né, para se afastar do Deus que é vivo e único, que nos ama e que é o melhor para a gente. Então, vamos começar no versículo 1, Segunda Reis, capítulo 18. Verso 1. E sucedeu que, no terceiro ano de Oséias, filho de Elá, rei de Israel, começou a reinar Ezequias, filho de Acais, rei de Judá. É bom a gente fazer aqui um paralelo, porque nesse primeiro verso já citam, né, dois reis que só fizeram o que foi mal perante ao Senhor. Oséias foi o último rei de Israel, né, antes dos assírios tomarem Samaria e tomar, né, e levar o povo, né, como nós vimos no capítulo 17. E o pai de Ezequias, Acais, no capítulo 16, também tivemos a oportunidade de meditar nele, no reinado dele, o quanto tantas atrocidades, tantas coisas terríveis ele fez. E Ezequias justamente pegou essa herança, esse problema que o pai passou para ele, né? E muito usado por Deus, ele escreve uma nova história, não só não só apagando o legado que o pai dele deixou de ruim, como dos outros reis também de Judá. Então, vamos lá. Verso 2. Tinha 25 anos de idade quando começou a reinar, e 29 anos reinou em Jerusalém. E era o nome de sua mãe ou Abi, filha de Zacarias. E fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo que fizera Davi, seu pai. Então, já aqui no verso 13, já vemos que Ezequias ele foi por rol, né, de um dos maiores reis. Nós vemos a história do reinado de Ezequias contada no livro de Crônicas, como de outros reis, mas ele tem muito destaque no livro do profeta Isaías, que nós vamos também citar aqui ao longo da nossa meditação. Vamos também transitar pelo livro do Segunda Crônicas, que vai enriquecer ainda mais a nossa meditação.
Então a gente vê que ele realmente não foi um qualquer rei, ele foi um rei de destaque em Judá depois dessa divisão, né, que teve de Israel separando. Então ele veio, ele eu considero, acho que, né, podemos considerar que ele foi o primeiro rei que veio realmente se destacar depois de Davi e depois dessa separação que teve é, de Israel. Pode falar, dona Lídia. Só para fazer uns comentários antes que a gente avance aí no texto, que eu acho interessante a gente lembrar que ele é filho de Acás. Acás foi um dos maiores desastres no legado dos reis dentro de Judá. E se a gente voltar um pouquinho no texto, a gente pegar aí em 2 Reis 16, no verso 3, a gente vai ter o seguinte: andou no caminho dos reis de Israel e até a seu filho fez passar pelo fogo, segundo os costumes abomináveis dos gentios, que o Senhor lançara fora de diante dos filhos de Israel. Que o texto quer falar aqui que Acais, ele matou pelo menos um dos filhos dele, sacrificou a outros deuses. Para a gente não perder muito tempo, vai em 2 Crônicas, no capítulo 28. 2 Crônicas 28, também no verso 3, e a gente vai ter aqui o seguinte: queimou incenso no vale do filho de Inom e queimou a seus filhos no fogo. Aqui o texto já está no plural, conforme as abominações dos gentios que o Senhor expulsara de diante dos filhos de Israel. Voltando aí para nosso capítulo 18. O que eu acho interessante é que a vida do Ezequias em si já é um milagre. Ele já é um sobrevivente. Que enquanto o pai dele era um cara insano, louco, de afrontar a Deus, ainda de queimar os próprios filhos, como o texto fala, a gente vai perceber também que teve um porém que permitiu que Ezequias sobrevivesse. Esse porém, para mim, é justamente o que está escrito aqui no verso 2, 18:2. Era o nome de sua mãe Abi, filha de Zacarias. Eu fico tentada a acreditar que Zacarias é um sacerdote, mas ninguém pode defender realmente essa tese. Não há nenhum relato, nenhuma referência de que esse Zacarias fosse um sacerdote. Mas o fato de ter citado o nome da mãe e o nome do avô, o pai da mãe, avô, então, só o fato de ter citado eles, para mim, sugere que essa mulher e esse avô é quem teve uma influência ímpar sobre a vida do Ezequias, o protegeu de modo que ele foi preservado de ser sacrificado também por Acaz, porque Acaz ele estava numa cegueira louca mesmo de querer prosperidade, de querer crescimento, de querer desenvolvimento para o seu reino, né? De querer riquezas, de querer se ver livre das guerras, de querer não ter inimizade com a Síria, com o raio todo que parte. Então ele começa a fazer pacto com outros deuses, acreditando que isso poderia protegê-lo de tudo isso. Então ele vai e comete essa loucura, que aos olhos de Deus é abominação, uma das poucas coisas que a Bíblia relata que é abominação aos olhos de Deus, sacrificar os próprios filhos, sacrificar qualquer ser humano, né? A outros deuses, ainda mais, sacrificar um ser humano e sacrificar outros deuses. Uma abominação. Então, para mim, a vida do Ezequias realmente era um milagre. Deus já vinha preparando um momento onde Judá realmente pudesse ser restaurado. Então, eu queria só fazer essa ressalva aí. E o texto, mais uma vez, usa como uma medida o próprio Davi como uma referência do que é ser um bom rei, e compara Ezequias a Davi.
Não compara com Acaz, não compara com Asa. Asa foi um rei legal. Não compara com outros reis legais que houveram em Judá. Compara Davi. Por quê? Porque Davi sempre é a referência do cara que foi justo, honesto, que buscou a Deus, que ensinou Israel uma nova forma de buscar a Deus, que teve a ideia do Templo de Salomão, que teve o desejo de estar sempre junto à arca, de consultar a Deus, de fazer a união de Israel em torno de um mesmo Deus. Então, Davi realmente é o cara. E o texto, e até os dias de hoje, se a gente for lá para Israel, os judeus consideram Davi mais do que Jesus, todo mundo sabe disso. Então, ele é usado mais uma vez como uma medida, como uma referência do que é ser um bom rei. Então, para a gente ter noção do patamar em que Ezequias se encontrava, sem sombra de dúvidas, vontade de Deus, porque mesmo tendo os péssimos exemplos que ele teve dentro de casa, na pessoa do Acás, teve uma tal de Abi, que com certeza salvou a alma desse rapaz antes que ele acabasse realmente se perdendo diante dos maus exemplos do pai. Eu só queria considerar isso aí. Eu também até busquei algo para perceber se tratava de algum profeta ou de alguma referência na Bíblia de Zacarias e também não encontrei. Mas dá a entender mesmo, porque com um pai desse é impossível a pessoa se manter ou conhecer ou ter uma fé em Deus se não tiver uma referência, pelo menos, né? E quando a palavra cita realmente a mãe, dá a entender que foi dessa parte aí que veio essa fé de Ezequias. Verso 4. Ele tirou os altos, quebrou as estátuas, deixou abaixo os bosques e fez em pedaços a serpente de metal que Moisés fizera. Porquanto, até aquele dia, os filhos de Israel lhe queimavam incenso e lhe chamaram Neustã. No livro de Reis, nesse verso 4, a gente tem um resumo mesmo, das ações que Ezequias fez, mas eu peço até que vocês já abram aí no o segundo livro de Crônicas, segunda Crônicas, capítulo 29, que nós vamos nos aprofundar nessas ações de Ezequias, mas antes eu quero comentar essa parte que me chamou a atenção da serpente de metal que Moisés fizera. Então, eu fui pesquisar para a gente relembrar, e foi em Números, cita essa passagem, o povo estava vagando pelo deserto, né? E, mais uma vez, murmurava, e nessas murmurações contra Deus, o povo foi atacado por serpentes no deserto, e muitos morreram. E o povo, reconhecendo que pecaram contra Deus, pede para que Moisés clame a Deus por eles, e Deus ordena, né, que Moisés faça essa serpente de metal, e o povo, quando era mordido por essa serpente, pelas serpentes, e olhavam para a serpente de metal feita por Moisés por ordem de Deus, eles eram curados. E essa é a referência que nós temos dessa serpente de metal que aqui é citada, e chama a atenção que ela se tornou um objeto de adoração. Imagino que do reinado de Acaz, com todas as atrocidades que ele fez e a inclinação para a idolatria, tenha intensificado essa idolatria com a serpente, mas também talvez dá até entender que isso já ocorria antes mesmo, talvez alguns ainda faziam desse monumento um objeto de adoração como um Deus, sendo que ele deveria ser, na realidade, trazer à memória a misericórdia de Deus pelo povo, e é totalmente distorcido ao ponto de Ezequias ter que destruir um monumento, um objeto feito por ordem de Deus, mas tudo para preservar o povo, para que nada pudesse atraí-los para aquele caminho que o pai já tinha intensificado no povo, né, dentro de Judá. Vamos lá para Crônicas 29. Vamos começar aqui a partir do verso 3. Deixa eu trazer mais para cá. E aí, no verso 3 diz: Ele, no primeiro ano, Ezequias, no primeiro ano do seu reinado, abriu as portas da casa do Senhor e as reparou. E trouxe os sacerdotes e os levitas
e ajuntou-os na praça oriental. E lhes disse: Ouve-me, ó levitas, santificai-vos agora e santificai a casa do Senhor, Deus de vossos pais, e tirai do santuário a imundícia. Ele já começou, logo no primeiro ano, a restaurar a parte principal, que é o templo do Senhor, aonde deveria ser feita a adoração, como a Dona Lília falou inúmeras vezes. Existia o templo e as pessoas insistiam em ir nos altos fazer a sua adoração, sendo que a casa do Senhor estava ali para isso. E ele começou a restaurar, logo de cara, restaurar o templo. E diz, né, lá para os levitas, né, já começa porque ele sabe que um processo desse espiritual ele não vai conseguir fazer sozinho e não é nem o papel dele, é o papel dos sacerdotes. Então ele começa a restaurar o templo e chama os sacerdotes, aviva os sacerdotes para essa missão, né, que já foram separados os levitas para isso, desde lá da época de Moisés. Porque nossos pais transgrediram e fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, nosso Deus, e o deixaram e desviaram os seus rostos do tabernáculo do Senhor e lhes deram as costas. Também fecharam as portas dos alpendres e apagaram as lâmpadas, e não queimaram incenso, nem ofereceram holocaustos no santuário ao Deus de Israel. Por isso veio grande ira do Senhor sobre Judá e Jerusalém, e os entregou à perturbação, à assolação e ao escárnio, como vós os estáis vendo com vossos olhos. Porque eis que nossos pais caíram à espada, e nossos filhos, e nossas filhas, e nossas mulheres, por isso estiveram em cativeiro. Agora me tem vindo ao coração que façamos uma aliança com o Senhor Deus de Israel, para que se desvie de nós o ardor da sua ira. Agora, filhos meus, não sejais negligentes, pois o Senhor vos tem escolhido para estardes diante dele, para o servirdes e para serdes seus ministros e queimadores de incenso. Nesse discurso, ele já aviva os levitas, já traz logo na memória que tudo que o povo passou é consequência dos seus próprios atos, que não é castigo de Deus, mas é uma consequência do que foi plantado. Foi plantado um distanciamento do pai, foi plantada a idolatria e a colheita foi essa. Mas ele já mostra qual é o caminho, é se voltar para Deus e não cometer os mesmos erros dos pais. E logo na sequência, depois que ele faz esse avivamento, digamos assim, e clama, né, e chama os levitas para restaurar o templo, vimos na sequência que é um capítulo muito rico de crônicas, que não dá para a gente passar rápido, pelo menos eu considerei que não dá. E aí eu vou citar alguns versos para a gente ir acompanhando e enriquecendo aqui a nossa meditação. Os levitas purificam o templo. No verso 12, nós vemos, né? Acho que já dá até para a gente pular para o 15. Então se levantaram os levitas. No 15 diz: E ajuntaram a seus irmãos e santificaram-se, e vieram conforme ao mandado do rei, pelas palavras do Senhor, para purificarem a casa do Senhor. Então começa a restauração do templo, começa a restauração do templo, começa o avivamento dos levitas, começa a fazer realmente o trabalho que deve ser feito para depois chegar até o povo, né? E aqui diz no verso 16: E os sacerdotes entraram na casa do Senhor para a purificar e tiraram para fora o pátio da casa do Senhor toda a imundícia que acharam no templo do Senhor, e os levitas a tomaram para a levarem para fora, ao ribeiro de Cedron. Porque o pai, né, Acais, o pai de Ezequias, ele profanou o templo, ele fez, né, como a gente viu, para não se estender muito, mas como a gente viu no capítulo 16, então agora está ocorrendo o quê? A restauração de tudo de ruim que esse rei deixou de marca. Se a gente for aqui para o verso 18, então foram ter com o rei Ezequias e disseram: Já purificamos toda a casa do Senhor, como também o altar do holocausto, como todos os seus utensílios e mesas da proposição, para com todos os seus utensílios. Também todos os objetos que o rei Acaz no seu reinado lançou fora, na sua transgressão, já preparamos e santificamos, e eis que estão diante do altar do Senhor.
Então, você vê que essa restauração espiritual não foi feita de qualquer jeito, não foi feita de qualquer maneira, foi com uma organização, uma disciplina guiada mesmo por Deus, para que tudo fosse restaurado na medida que deveria ser, no passo a passo, como deveria ser feito. Depois dessa parte da abertura do templo, da purificação, os levitas trabalhando nessa purificação, Ezequias restabelece o culto a Deus, e a gente vê que, acho que foi até citado, né, Annalise falou na meditação passada, que ele enviou cartas para Israel e os outros povos, chamando para voltarem, né, a adorar a Deus no templo, a celebrar a Páscoa, né? Então ele restabelece o culto a Deus, mas antes disso, ele apresenta o seu holocausto, ele apresenta o seu sacrifício no templo, que a gente vê aqui no verso 20. Então o rei Ezequias se levantou de madrugada, e ele não estava só, ele reuniu os líderes da cidade, subiu à casa do Senhor, ou seja, ele vai trabalhando na liderança, espiritualizando essas lideranças, fazendo as escalas necessárias para que chegue até o povo de uma forma realmente verdadeira e sincera, para que seja varrida toda a idolatria, né, do meio. E trouxeram, no verso 21, e trouxeram 7 novilhos, 7 carneiros, e 7 cordeiros, e 7 bodes, para sacrifício pelo pecado, pelo reino, pelo santuário e por Judá. E disse aos filhos de Arão, os sacerdotes, que os oferecessem sobre o altar do Senhor. Ele já foi intercedendo por todos, né, como seu papel de rei, de líder maior do povo. E aqui, né, durante todo esse transcorrer dos próximos versos, nós vemos como esse holocausto foi feito, como os sacrifícios foram apresentados. E no capítulo 30, vemos aqui o que eu tinha falado sobre a restauração, a celebração da Páscoa, e temos essas cartas encaminhadas para os outros, né, para Israel, os outros tribos, os outros povos, para que eles voltassem para adorar a Deus. E me chamou muita atenção do capítulo 30, ainda estamos em 2 Crônicas, o verso 6, que diz: Foram, pois, os correios com as cartas do rei e dos seus príncipes por todo Israel e Judá, segundo o mandado do rei, filhos de Israel, dizendo: Filhos de Israel, convertei-vos ao Senhor Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, para que ele se volte para o restante de vós, que escapou da mão dos reis da Síria. E não sejais como vossos pais e como vossos irmãos, que transgrediram contra o Senhor Deus de seus pais, pelo que o entregou à desolação, como vedes. Não endureçais agora a vossa cerviz como vossos pais. Dai a mão ao Senhor e vinde ao seu santuário, que ele santificou para sempre. E serve ao Senhor vosso Deus, para que o ardor da sua ira se desvie de vós. Você vê que ele não pensou exclusivamente em Judá. Ele pensou em todo o povo, como era antigamente, né, no reinado como antes da divisão do Israel, né? Era um só povo, né? E isso, com essa divisão, ele já mostra essa visão espiritual de unificação no mesmo espírito para um único Deus. Eu achei isso muito importante a gente salientar, como a gente vê como nosso Senhor Jesus veio. Ele não veio apenas para os judeus, ele veio para todos. E aqui a gente vê um retrato disso, né? Lembra do nosso Senhor Jesus, que ele levou, ele não guardou o melhor só para ele, ele ensinou para que fosse passado por outros. Então, Ezequias também age dessa mesma forma, levando a palavra, chamando ao arrependimento, a retornarem para Deus. E aqui eu ficaria aqui em crônicas direto, porque é muito interessante, mas acho que aqui a gente já tem esses versos para a gente compreender como foi realmente essa reforma, porque acabou em Reis 18 sendo bem resumido. Então, acho que cabe a gente trazer um pouco mais aqui. E temos aqui no capítulo 31 também, ele cita mais, se aprofunda mais nas reformas que Ezequias fez, principalmente na parte do sacerdócio, na parte espiritual, na parte do templo, do serviço à casa de Deus e guardando, né, os mandamentos. Então, vamos voltar agora para o 2 Reis, capítulo 18, no verso 5. Alguém tem alguma coisa para falar? Eu posso seguir, Ana Lília? Eu queria só acrescentar sobre aqueles altares, que ela já falou aí, mas aqueles benditos altos que vinham os reis legais de Judá,
tipo Asa e outros, que me foge a memória agora. E nenhum deles tiravam esses altares. Eu quero só que, para vocês terem noção de que não são altares idólatras, às vezes pode ter alguém ainda insistindo nisso. Abre aí em 1 Samuel, no capítulo 7. 1 Samuel, capítulo 7. Já chegaram aí antes de mim? No verso 16, olha só quem a gente vai ter aqui. 15, só para fazer mais sentido. Samuel liderou Israel todos os dias da sua vida, falando como Samuel foi juiz sobre Israel. Anualmente, rodeava por Betel, Gigal e Mispa. Julgava as questões de Israel em todos esses lugares. Por quê? Porque em Betel, em Gigal, em Mispa, tinham os altos do Senhor. Vamos lembrar que aqui não tem mais o tabernáculo de Deus, não tem mais o tabernáculo de Moisés, eles já entraram na Terra Prometida, ainda não existe o Templo de Salomão. Então, existem altos determinados que ainda foram construídos junto com Moisés, com Josué, me perdoa, junto com Josué, quando ele entra na Terra Prometida. Em alguns lugares foram levantados altos, vários. E tinham alguns em particular que Samuel ficava rodando. Verso 17, voltava, porém, a Ramá, porque a sua casa estava ali, onde liderava a Israel, e edificou ali um altar ao Senhor. Então, esses altos eram altares, tem outros, não vou citar outras passagens, para a gente não se delongar, mas só para entender que necessariamente não eram altos idólatras. Mas, quando existe o Templo de Salomão, era para ser apenas no Templo de Salomão, para ver o serviço a Deus. Outra coisa que eu acho interessante é que até aqui a gente não vai ver a citação da bendita serpente de bronze. Ou, de fato, era algo de consenso geral, até mesmo entre os levitas e sacerdotes, que houvesse esse tipo de culto a essa bendita serpente. Ou então era algo que estava já acontecendo pontualmente e Ezequias descobriu. Mas me parece que, de fato, já existia esse culto, não em larga escala, como, por exemplo, quando a filha de Jezabel trouxe os altares de Aserá e de Baal para dentro de Judá. Era mais expressivo e era mais agressivo, mais ofensor a Deus. Então, aquilo toda hora a gente vai ver profetas e sacerdotes falando contra. Mas contra Neustã, a gente não viu em nenhum momento, eu não vi em nenhum momento, nenhum outro profeta, sacerdote falar a respeito. Então, o que eu penso é que o Ezequias, realmente um cara levantado por Deus, ele estava tão imbuído de fazer a coisa, a reforma espiritual, a sério, que ele não aceitou mais os altos, mesmo que fossem para Deus, não aceitou mais. Ele foi fiel, ele seguiu à risca a palavra de Deus. Tem que ser só aqui em Jerusalém, tem que ser só no templo. E por isso a gente vai reestruturar o templo todo de novo. Reestruturar, não. A gente vai restaurar, porque não mudou. Ele não mudou. O pai dele mudou o templo, mas ele não mudou. Então vamos restaurar, porque aqui é o lugar de culto a Deus. Ele tem esse despertamento. E a bendita da Neustã, que estava lá, não sei onde ela estava. Ela não estava no templo. Onde essa bendita estava? Não, a palavra não fala. Mas com certeza não era no templo. Onde ela estava? Existia um altar específico para ela? Alguma coisa acontecia que ele percebeu que isso era impureza diante de Deus, que isso era uma blasfêmia, que isso era algo que deveria ser
eliminado, e ele é quem faz essa reforma à risca. Me lembra muito Jeú, quando lá em Israel, Jeú sai derrubando tudo que é altar de Baal, de Acerá, ele vai fazendo a limpa. Só não derruba os bezerros de ouro. Mas ele vai fazendo a limpa, muito criterioso, seguindo a palavra de Deus. A gente vai ver em Judá o Ezequias tendo esse papel. E ele vai seguir realmente a risca, o que nenhum outro rei teve coragem de fazer. E por isso que eu acho que era algo que era consenso dentro daquele povo, porque você lutar contra a cultura de um povo não é fácil. Não é fácil. Então, eles preferiram, bom, isso aqui pelo menos é algo que tem a ver com Deus, vamos deixar por aqui. Ele não, isso aí nem tem algo, nada a ver com Deus mais não. Isso foi passado, um passado que já foi condenado pelo próprio Deus, vamos agora fazer o que Deus mandou. Então, ele realmente vem com aquela força, aquele vigor do primeiro amor. Muito forte, né? Bem bacana isso aí. Verdade. Vamos seguir aqui. Então, voltamos aqui para o 2 Reis 18 e vamos para o verso 5. No Senhor Deus de Israel, confiou de maneira que depois dele não houve que lhe fosse semelhante entre todos os reis de Judá, nem entre os que foram antes dele. Porque se chegou ao Senhor, não se apartou dele e guardou os mandamentos que o Senhor tinha dado a Moisés. Então, já é a receita, né? Já explica por que Ezequias foi tão diferente, como ele foi capaz de fazer tantas coisas, é, mesmo sendo filho de quem foi, mesmo tendo o exemplo que ele teve, e aqui dá a receita de por que ele fez tantas, ficou responsável, né, por restaurar o culto a Deus. Só Assim foi o fazendo, Senhor, rapidinho, Milene, só fazendo mais uma ressalvazinha, vontade. para não passar batido, mas a gente vai ver que o texto fala que não houve um rei como ele antes, nem houve um rei como ele depois. Mas e Davi, pessoal, onde entra nessa história? Por que que o autor fala isso? A palavra está se contradizendo? O que é que vocês acham? Fala aí, Milene. Eu não acho, Naline. Eu considero que quando ele começou logo ali no verso anterior, ao dizer que ele fez o que era reto aos olhos, conforme tudo que fizera Davi, ele simplesmente considerou Ezequias uma extensão, digamos assim, de Davi. Né? Como a sua amiga falou, Davi é uma referência, então ele foi colocado no rol junto com Davi. Então ele já cita como eleva Ezequias ao rol de Davi, não dizendo que teve um outro que ele foi superior a Davi. Não considerei dessa forma, não. Ele não supera realmente a Davi. Davi ainda é o primeiro, é o expoente, mas não houve um antes dele, nem depois dele, em Judá. Davi era de toda Israel. Então, a comparação que ele está fazendo é depois da cisão. Então, depois da cisão, teve ninguém melhor do que ele. Mas se considerasse Davi, se considerasse de todos os reis que existiram sobre Israel, você vê que o texto fala sobre Judá. Por que que eu estou chamando essa atenção? Porque vale a pena a gente dominar bem os detalhes da palavra, para quando chegar um engraçadinho e fazer a pergunta, ah, não, a palavra está se contradizendo. Não, não se contradiz. Vamos entender direitinho. Não tem nenhum como Davi, porque senão não seria uma referência como alguém, um alto a se chegar, um nível a se chegar. Então, Davi foi muito melhor do que ele. E a gente vai ver, você mesmo vai relatar depois o porquê. Davi foi muito melhor do que ele. Mas dentro de Judá, não houve melhor do que ele. Ele realmente foi topzera. Assim, verso 7. Assim foi o Senhor com ele, para onde quer que saía, se conduzia com prudência, e se rebelou contra o rei da Síria e não o serviu. É interessante nesse verso que a gente tem quase que uma quebra aqui, né? Você começa dizendo que ele andou com prudência, que o Senhor ia com ele, e ele tomou a medida de se rebelar contra o rei da Síria. Porque a gente viu lá no capítulo 16 que o pai dele fez uma aliança com os assírios
pagava impostos, então ele recebeu o reinado politicamente com esse problema de estar servindo à Síria, um povo, como a Dona Lília falou muitas vezes, violento, um exército cruel de torturas, então muitos temiam, e era para temer mesmo, tinha um exército forte, e estavam dominando mesmo, era a potência, digamos assim, daquele período, e a gente vê que Ezequias tomou essa decisão de rachar. E aí, quando buscando, né, meditar o porquê, o que levou ele a, claro, a gente vê que ele houve um avivamento espiritual, houve uma confiança em Deus e a confiança, a fé que ele tinha era de que não deveria o povo ser escravo, estar servindo a nenhum outro, principalmente uma nação idólatra e violenta. Então, a primeira coisa que eu imagino, e abro aqui para uma discussão, se vocês tiverem contrário, foi esse impulso, né, que levou Ezequias a cortar mesmo a confiança de que Deus era com eles e não tinha exército nenhum, não olhou para o físico e ficou no espiritual mesmo. Porém, eu vi um historiador citar, e aí vamos levar para até discutir o que vocês acreditam, vamos para Isaías, capítulo 20. Deixa eu marcar aqui. Isaías, capítulo 20, tem um trecho, né, que tem uma profecia, né, do profeta Isaías, mas o que me chama a atenção, a gente pode começar pelo verso 3. Diz: Então disse o Senhor: Assim como meu servo Isaías andou 3 anos nu e descalço, por sinal e prodígio sobre o Egito e sobre a Etiópia, assim o rei da Síria levará em cativeiro os presos do Egito e os exilados da Etiópia, tanto moços como velhos, nus, descalços e com as nádegas descobertas, para a vergonha do Egito. E assombração e envergonhação por causa dos etíopes, sua esperança, como também dos egípcios, sua glória. Então, os moradores desta ilha dirão naquele dia: Vede que tal é a nossa esperança, a qual fugimos por socorro, para nos livrarmos da face do rei da Síria. Como, pois, escaparemos nós? Eu li alguns locais citarem que esse era um alerta que o profeta dava para que o povo, para que o rei Judá não se aliasse ao Egito contra os assírios. E que essa aliança foi algo precipitado que Ezequias veio a realizar e que gerou o que nós vamos ver agora no capítulo seguinte, que Senaqueribe cerca, né, o rei da Síria cerca Judá para invadir, já invade terra de Judá e cerca Jerusalém para invadir também, e que seria uma precipitação de Ezequias. Eu acredito mais que Ezequias estava na fé, estava confiante no Deus para livrar Judá de qualquer coisa, porém eu acho que em um dado momento ele temeu. Eu acho que ele temeu, e aí nós vamos nos aprofundar seguindo mais, e aí se alguém quiser complementar a partir dessa parte, né, que eu acho que deu um racho aqui quando ele cita a questão da prudência, e que em seguida cita que ele se rebelou contra o rei da Síria. Se alguém quiser complementar, ou senão a gente segue, para Eu, eu, complementar mais para frente. eu Pode também falar. acredito que ele não quis mais se submeter. Ó, Isaías foi contemporâneo dele. Várias dessas profecias que a gente vê em Isaías, inclusive tem um texto que Isaías pega palavras do próprio Ezequias, ele transcreve lá. Não são palavras de Isaías, são palavras de Ezequias. Então, tamanha proximidade que eles tinham, tamanha essa, não sei se necessariamente amizade, mas havia um respeito muito grande pela pessoa do Isaías. E Isaías, ele profetizava, sem sombra de dúvidas, falando coisas boas a respeito de Judá, enquanto Judá estivesse obedecendo. A gente sabe que houveram as profecias contra Judá, porque vai chegar o momento que Judá vai desobedecer. Mas, principalmente nesse instante, o Ezequias ele está tendo a confiança em Deus. Ele está tendo um renovo, e ele está trazendo esse renovo para a população. Então, sabe quando, por exemplo, quando o Bolsonaro ganhou na primeira eleição? Foi um alívio para o Brasil. Todo mundo respirou aliviado.
a maior parte, pelo menos a gente tinha uma sensação de que a justiça ia ser feita. Aí ganha Lula agora. Todo mundo com aquela cara de enterro. Por quê? Porque a gente sabe que o que vai vir pela frente é corrupção sobre corrupção. E a gente já vê isso, não tem nem muitos dias de governo, e é o que está acontecendo. Então, abate o espírito da nação. Ezequias não, meu irmão. Ezequias levantou o ânimo da nação. Então, já que a gente está tão bem na fita, e estamos sendo capazes de fazer coisas maravilhosas, porque ele restaura o templo, mas não é só o templo. Você vai ver mais para frente aqui que ele vai restaurar também as cidades fortificadas de Judá, como que preparando realmente para a guerra. Se preparando para poder estar, de fato, capaz de reagir a uma investida de seja lá qual for o inimigo. Bom, o inimigo mais aterrorizante do momento era a Síria. Então, eu creio que ele realmente está disposto a não se submeter mais a falsos deuses. Ele não quer cometer mais o mesmo erro que Acais fez, não só Acais, teve outros reis também que fizeram a mesma coisa. Então, ele não quer partir por essa linha. Ele tem dentro de si uma conduta ética, moral, espiritual tão bem definida que ele não aceita mais estar se sujeitando a isso. O dinheiro, o imposto que ele está pagando para a Síria nesse momento, na pessoa do Senaqueribe, é algo que deveria estar sendo utilizado para a melhoria do seu povo, para a melhoria de suas estradas, para a melhoria das suas cidades, para a melhor proteção, para a melhoria do seu exército, enfim. E ele estava tendo que pagar impostos altíssimos, pessoal. A gente não está falando de coisa pequena, não. Eram impostos muito altos, era uma carga muito pesada. E que isso quem pagava era o povo. O povo ia lá, ofertava, sacrificava dentro do templo, a gente vai ver. O povo ia lá, tinha que pagar tributo, imposto. Então, pô, se ele tem essa paixão, como Davi, como a referência que o texto fala, se ele tem essa paixão por essa nação, por esse povo, e Davi gostava do povo, pô, então ele vai querer ver esse povo livre o melhor possível. Então, eu realmente acredito que não foi só por conta do que Isaías estava falando, mas isso também corroborou. Mas eu creio mesmo que ele estava disposto a bater de frente contra a Síria, porque ele já ouviu falar das maravilhas de Deus e ele queria simplesmente ser um instrumento de Deus para salvar e restaurar Judá. Vamos seguindo, então. Verso 8. Ele feriu os filisteus até Gaza, como também os teus termos, desde a torre dos atalaias até a cidade fortificada. A gente viu também no capítulo 16 que o pai dele perdeu terras, né, foi invadido pelos inimigos, e aqui Ezequias vai tomar de volta as terras que foram tiradas de Judá. E sucedeu no 4º ano do rei Ezequias, que era o 7º ano de Oséias, filho de Elá, rei de Israel, que Salmanassé, rei da Síria, subiu contra Samaria e a cercou. E a tomaram no fim de 3 anos, no ano 6º de Ezequias, que era o ano 9º de Oséias, rei de Israel, quando tomaram Samaria. E o rei da Síria transportou a Israel para a Síria e o fez levar a Lá e a Abor, junto ao rio de Gozã e às cidades dos medos. Porquanto não obedeceram à voz do Senhor, seu Deus, antes transgrediram a sua aliança, e tudo quanto Moisés, o servo do Senhor, tinha ordenado, nem o ouviram, nem o fizeram. Isso a gente viu bem no último capítulo que nós meditamos, 17, como isso ocorreu, e aqui já traz um trecho do que nós já meditamos no capítulo 17. Verso 13. Senaqueribe invade Judá. Porém, no ano 14º do rei Ezequias, subiu Senaqueribe, rei da Síria, contra todas as cidades fortificadas de Judá e as tomou. Eu prefiro dar uma pausa aqui e a gente passar para Crônicas,
porque do 13 ao 14, eu acredito que ocorreu o que nós vamos ver aqui, que foi bem relatado em 2 Crônicas, capítulo 32. E se aprofunda mais nesse momento que aqui foi citado em um verso, que foi a chegada do rei da Síria, tomando as terras de Judá. Antes nós seguimos no verso 14. Então vamos lá. Senaqueribe invade Judá, 2 Crônicas, capítulo 32. Depois destas coisas e desta verdade, de tudo que a gente viu do avivamento, das reformas espirituais, em 2 Crônicas diz que veio Senaqueribe, rei da Síria, e entrou em Judá, e acampou-se contra as cidades fortificadas, e intentou apoderar-se delas. E aí vemos o que justamente Dona Lília falou, que Ezequias se preparou, vendo a chegada do inimigo, Ezequias, na fé, se preparou para... é aquela coisa que a gente fala, né? Na vida a gente tem o que cabe a Deus e o que cabe a nós. Então a gente confia que Deus vai fazer, mas não fica parado. A gente confia que Deus vai fazer e tem atitudes guiadas por Deus, pedindo sabedoria a Deus para fazer o que é necessário da nossa parte, ser feita mantendo a fé nele. Então aqui foi o que Ezequias passou a fazer. Vendo, pois, Ezequias que Senaqueribe vinha e que estava resolvido contra Jerusalém, teve conselho com os seus príncipes e os seus homens valentes para que se tapassem as fontes das águas que havia fora da cidade, e eles o ajudaram. Não ia deixar lá a água à vontade para os inimigos ficarem lá se fartando. Então ele foi tomando medidas estratégicas para evitar, né, para dificultar a vida do inimigo. Assim, muito povo se ajuntou e tapou todas as fontes, como também o ribeiro que se estendia pelo meio da terra, dizendo: por que viriam os reis da Síria e achariam tantas águas? E ele se animou e edificou todo o muro quebrado até as torres, e levantou outro muro por fora, e fortificou a Milo na cidade de Davi, e fez armas e escudos em abundância. Ele se preparou para a guerra, se preparou para o que viesse. Na fé, aqui a gente vê, para mim, eu vejo toda atitude da fé. E E pôs licença. E com que recurso ele está fazendo isso? O com que bendito ele do parou de. tributo lá, que ele parou de pagar, entendeu? Exatamente, exatamente. E pôs, verso 6, e pôs capitães de guerra sobre o povo, e reuniu-os na praça da porta da cidade, e falou-lhes ao coração, dizendo: esforçai-vos e tende bom ânimo, não temais, nem vos espanteis por causa do rei da Síria, nem por causa de toda a multidão que está com ele, porque há um maior conosco do que com ele. Muito forte isso. Mostra, retrata a fé que ele estava. E ele passando essa mesma fé para o povo não esmurecer. Você vê que a gente está começando aqui algo que vai se aprofundar mais lá na frente, no que a gente vai voltar para o Reis, a importância é, não só do discurso, mas a importância de a gente estar bem atento ao que está, qual o objetivo daquilo que a gente está ouvindo, daquilo que está sendo falado para a gente. Ezequias, ele tinha uma referência, ele teve atitudes de fé que mostram credibilidade no que ele está fazendo, que ele é usado por Deus, então as palavras dele não vinham vazias, eram palavras que vinham direto de Deus para animar o povo para o que estava por vir. Então, foi um discurso feito não só de vazio, querendo animar o povo, mas dentro dele, sem vida, sem fé. Não, ele estava passando fé através das palavras, do discurso que ele levava para o povo. Verso 8. E com ele está o braço de carne, mas conosco o Senhor nosso Deus para nos ajudar e para guerrear nossas batalhas. E o povo descansou nas palavras de Ezequias e de Judá. E não descansou porque veio de Ezequias, descansou porque foram palavras vivas vindas diretamente do próprio Deus através da boca de Ezequias, para fortalecer o povo dele. E aí, pronto. Depois vamos parar aqui no 8 e já podemos voltar para o nosso Reis, para o capítulo 18, que nós estamos meditando, e no verso 14. Por quê? Nesse trecho eu parei porque acontece algo aqui. Nesse verso 14, a partir do 14, relata uma situação que não está presente nem no livro de Crônicas, desse que nós estamos no capítulo, né?
e nos capítulos seguintes também, e não está em Isaías, que era um outro livro que também citava o reinado de Ezequias. Vou ler aqui para a gente depois discutir como vocês entendem essa parte. Verso 14. Então, Ezequias, rei de Judá, enviou ao rei da Síria, a Laquis, dizendo: Pequei, retira-te de mim, tudo o que me impuseres suportarei. Então, o rei da Síria impôs a Ezequias, rei de Judá, 300 talentos de prata e 30 talentos de ouro. Assim, deu Ezequias toda a prata que se achou na casa do Senhor e nos tesouros da casa do rei. Naquele tempo, cortou Ezequias o ouro das portas do templo do Senhor e das ombreiras, de que Ezequias, rei de Judá, as cobrira, e o deu ao rei da Síria. Essa parte não é citada aqui. Se a gente for ver no verso 9 de Crônicas que nós estávamos lendo, já pula para Senecaribe, rei da Síria, enviou os seus servos a Jerusalém. E já é o trecho do 16. Eu interpretei nessa passagem, gente, que em um dado momento, por alguma questão, a fé de Ezequias esmoreceu. Ele temeu, talvez, o aporte com que... porque assim, gente, o que a gente tem que ver espiritualizando mesmo? A reforma que Ezequias fez, o inimigo não ia ficar feliz. Então, ele, com certeza, usou a Síria, o rei da Síria, para vir com muita força contra Judá. E a gente vai perceber isso muito claramente no discurso que o comandante vai fazer mais para frente nos versos seguintes. Então, eu acho que Ezequias temeu, é natural, é humano, porque a gente vê que Davi e tantos outros falharam, porque a palavra não nega, você pode não ter encontrado isso em alguns outros livros, mas nesse está registrado, porque Deus não vai omitir isso, porque é importante que a gente veja que a gente pode estar na fé, pode estar fazendo coisas maravilhosas para a obra de Deus, porém, algo que o inimigo que está ali nos estudando, sabe o nosso ponto fraco, vai tentar nos atingir ali, e ele temeu. E nesse temor, no medo que ele teve, o medo trouxe um abalo na fé dele, que com certeza gerou esse caminho aqui que ele tomou. Ele passou a dar a tentar, né, um acordo de paz com os assírios. Alguém quer complementar alguma coisa? Eu quero. Quando ele teme, o que acabou de acontecer? As cidades fortificadas, aquilo que fazia parte da confiança dele também, foram tomadas. O que estava restando? Jerusalém. Jerusalém. Então, ele tem uma responsabilidade que pesa sobre ele, não apenas pela sua própria vida, mas pela vida de toda uma nação. Então, é uma decisão complicada de ele tomar, uma decisão delicada. Então, eu penso que o que ele quis aqui foi ganhar tempo. Foi ganhar tempo. Não acredito que ele simplesmente quisesse se submeter. Por quê? Por que eu acho que não? Porque, meu amigo, presta atenção. Eu me rebelei contra o meu maior inimigo. E agora eu vou fazer paz com o meu maior inimigo. Tu acha que o meu maior inimigo simplesmente vai ficar parado? Não, ele vai terminar de vir para cima. Ele já viu que eu não resisto. Ele já viu que eu não suporto. Ele não vai dizer, tudo bem, vamos fazer um pacto, eu vou ficar por aqui e você fica por aí. Não vai ser só assim, cara. Ele vai vir com tudo para destruir, né? Então, não faz sentido ele realmente acreditar que ele ia ter paz com a Síria. Não faz sentido. E eu penso que o que ele está fazendo é ganhando tempo para ver o que ele faz. Porque, de fato, as cidades fortificadas foram tomadas. Então, ele vai ter que fazer algo mais. Ele tem fé em Deus? Tem. É um momento em que ele dá uma fraquejada? Sim, ele poderia ser bastante arrogante,
vamos dizer assim, e dizer, não, meu amigo, quem está do meu lado é Deus e você vai se lascar. Vamos ver realmente quem pode mais, o Senhor dos Exércitos ou você com seu exército. Bora lá, vamos nessa? Ele poderia, mas, sem sombra de dúvidas, houve algo dentro dele, fraquejamento, por conta do que ele acabava de perder. Porque ele se preparou para isso e todo o preparo dele não foi suficiente, entende? O preparo físico, material, não foi suficiente para conter Senaqueribe. Não foi suficiente. Então o cara pensa: peraí, agora, o que é que eu faço? Vou ganhar tempo. Não, tudo bem, eu errei. Vamos fazer o seguinte: pode dizer o que você quiser, que eu te dou. Olha como ele se rende muito fácil. Se rende muito fácil. Não vejo como realmente ele desistindo, né? Tanto que nos outros textos a gente vai perceber que ele vai recorrer, ele vai insistir em lutar, ele não vai desistir. Ele só está querendo tomar um fôlego, pedir ajuda dos universitários, fazer alguma coisa para que o dano ao seu povo seja o menor possível, né? Como um rei, um chefe de Estado, eu penso que isso é perfeitamente compreensível. Talvez fosse só a própria vida dele, ele pudesse ser mais intempestivo, né? Mas como está envolvendo toda uma nação, às vezes ele tem que dar uma ponderada e de repente dar um passo para trás. É minha opinião. Alguém aí mais tem algo a falar, algo ao contrário, a acrescentar? Se o povo ficar calado, só tem você aqui, Milene, hoje na sala. Tá, tá demais. Eu Segue aí, acredito Milene. também, até como ele consultava príncipes, ele não era um rei autoritário, ele dialogava, né, com seus pares, então acredito que sim, que até estratégia e até com uma medida, talvez não só dele, mas uma medida em consenso de que poderia ser adotado isso como uma tentativa de evitar, né, que Jerusalém fosse tomada, e o receio é natural, então eu também vou na linha da senhora, acredito que tenha sido talvez uma Olha só, já, estratégia, de saber que o inimigo vinha com tudo. já imaginou? Eu faço para o meu Deus uma coisa maravilhosa, restaurar o templo. Agora eu mesmo, com minhas mãozinhas, destruir o templo para entregar para o meu inimigo. Isso é mais humilhante do que qualquer outra coisa. Claro que esse cara não ia ficar quieto, velho. Claro que ele não ia deixar isso barata. Ele não ia simplesmente aceitar. Não faz nenhum sentido. É como se ele estivesse desmerecendo o próprio Deus. Então, o que a gente vai observar? Não há muitas riquezas dentro de Israel, concorda? Porque a primeira coisa que ele vai tocar é o templo, as riquezas pessoais do palácio e o templo. Então, Israel não está com essa bola toda. E diante da ofensiva que é a Síria, pessoal, eu sei lá, eu acho que não tinha nenhuma nação com bola alguma para tentar contra a Síria. Não tinha. Só o Senhor dos Exércitos. Troca o óculos. Quando a Travou gente. aqui. Não, quando começa a enxergar assim, Travou. troca o óculos. Travou o computador aqui, mas já ativei de novo. Vamos lá. É, certo. 17, verso 17. Contudo, mesmo depois de ter enviado, né, o que ele pediu, contudo, enviou o rei da Síria a Tartã e a Rabsares e a Rabsaqué de Laquis com um grande exército ao rei de Ezequias, ao rei Ezequias, a Jerusalém. Subiram e vieram a Jerusalém. E subindo e vindo eles, pararam ao pé do aqueduto da piscina superior, que está junto ao caminho do campo do levandeiro. E chamaram o rei, e saíram a eles Eliaquim, filho de Ilquias, o mordomo, Sebna, o escrivão, e Joá, filho de Asaf, o cronista. E Rabsaque lhe disse: Ora, dizei a Ezequias: assim diz o grande rei, o rei da Síria: que confiança é esta em que te estribas? Dizes tu, porém, são palavras só de lábios. Ele já vai questionando
né, que só são falácias de Ezequias. Aconselhe poder para a guerra, em quem, pois, agora confias que contra mim te rebelas? Eis que agora tu confias naquele cajado de cana quebrada no Egito, no qual, se alguém se encostar, entrar-lhe-á pela mão e a furará. Assim é Faraó, rei do Egito, para com todos os que nele confiam. E aqui a gente retoma aquilo que nós estávamos falando, se realmente existiu ou não uma aliança de Judá com o Egito, uma tentativa de se voltar contra a Síria, de se unir forças para a Síria. Alguns comentam que Judá era caminho para chegar no Egito, que era o objetivo principal dos assírios, e aí talvez por isso o Egito tenha proposto uma aliança para com a forma de segurar os assírios, uma promessa de ajuda quando chegasse no momento deles, diante desse discurso que o inimigo faz aqui, o comandante faz aqui para o povo de Judá. Se, porém, me dissertes, no Senhor nosso Deus confiamos, pois porventura não é esse aquele cujos altos e cujos altares Ezequias tirou, dizendo a Judá e a Jerusalém, perante este altar vos inclinareis em Jerusalém? Esse verso me chama a atenção como o inimigo está informado, está atento à fé desse povo. Então, não foi uma fé e não foi algo que passou despercebido. E a gente vê aqui realmente que não é só algo físico, não é algo só terreno, é espiritual. Porque o inimigo usa do discurso, atinge a fé daquele povo, porque ele já foi por outros povos, e os povos tinham a sua fé em deuses, mas aqui há um Deus, né, que é o único Deus, então ele já vem atingir a fé do povo como uma tentativa de minar, de desestabilizar aquele povo. Então, eu vejo claramente uma ação espiritual aqui, porque por tudo que o povo fez de avivamento, de se voltar para Deus, ele vem com um discurso para tirar isso. E por que eu falo povo? Porque a gente vai ver aqui no verso seguinte. Vamos lá. Ora, pois, dá agora reféns ao meu senhor, o rei da Síria, e dar-te-ei 2.000 cavalos, se puderes dar cavaleiros para eles. Ou seja, ele cita a fé, ele primeiro começa desestabilizando o rei perante o seu povo. Ele quer mostrar que o rei está de falácia, que o rei está de conversa, que não pode nada contra eles. Isso é conversa do rei, para o povo logo se brincar, já se livrar do rei por eles. Depois ele vem falar dos seus aliados. Então, com quem vocês estão aliados não são apoio nenhum, vocês estão buscando apoio onde não há, porque vocês estão sozinhos. O Egito é o próximo, se é que ele já não sei dizer, mas se é que já não chegaram no Egito também. E do terceiro, ele veio para a fé. Aí já vai falando da fé, do seu Deus não confie, porque vocês, né, o seu Deus não pode comigo. E aqui ele já vem para a questão do exército, já diz, olha, se o exército não pode, eu quero ver se você tem 2.000 homens aí para me dar, porque eu te dou 2.000 cavalos, ou seja, uma afronta mesmo, diretamente, ele vai afrontando de todo lado, vai afrontando a Deus, vai afrontando o povo, vai afrontando o rei, vai afrontando o exército, ele não mede aqui no discurso, tudo no discurso, a gente está vendo aqui guerra no discurso, da palavra, ninguém aqui atirou ninguém, ninguém lançou lança em ninguém. É um porta-voz extremamente eficiente de Satanás. Concordo. Porque o objetivo do cara foi falar: olha, essa reforma espiritual que você fez aí, isso aí não é nada. Esse exércitozinho que você tem, isso não é nada. Seu aliado, o Egito, ele é o maior traidor. Você tocar nele, ele fura você. Então, ele saiu zombando, literalmente, de quem era Judá e Ezequias. Bem Satanás assim mesmo. Com toda certeza. Para você ver com o que acontece quando a gente realmente faz aquela obra sincera para Deus. É como a gente fala, se você está servindo a Deus, não está se levantando alguma coisa contra você, tem alguma coisa errada. Porque você, ao fazer isso, você incomoda Satanás, você incomoda o inimigo. Então, ele vai atingir você de qualquer jeito, porque ele vai querer minar aquela fé. Porque se ele não minar aquela fé, você vai longe. E ele não quer isso. Então, ele vai ficar ali tentando tirar você da fé de toda forma. Vamos lá, verso 24, ele já está lá, exército, Deus, o rei, e vamos embora. Os aliados, como, pois,
farias virar o rosto de um só capitão dos menores servos do meu senhor, quando tu confias no Egito por causa dos carros e cavaleiros? Ainda seguindo na parte de aliados e exército. 25. Agora, pois, subi eu porventura sem o Senhor contra este lugar para o destruir? O Senhor me disse: sobe contra esta terra e destrói-a. Aqui, o Senhor, na minha Bíblia, na minha versão, ele está com um S maiúsculo. Mas eu Aqui interpretei que ele também. está dizendo o Senhor dele. Eu entendi que é o rei dele. Não é o nosso Senhor. É o Senhor Não, dele. velho. Ele Não, está é. zombando aqui, ele está zombando de Ezequias. Ó, era um povo, pessoal, ou melhor, era um tempo onde eles criam nos deuses. Eles sabiam que existiam deuses mais fortes, deuses mais fracos. Eles criam nos deuses deles. E eles criam também que existia o Deus de Israel, né? E ele coloca. Por que que ele desmerece aqui no verso 22? É sério que você vai contar com esse Deus? O Deus que você destruiu os altares dele? Como se você desagradou a Deus, rapaz, tá maluco? O que ele fez foi corretíssimo. Mas o diabo vem com a ideia de querer colocar culpa, peso, onde não existe, colocar dúvida na sua certeza. Então era isso que ele queria. Então ele chega e fala: Pois foi o Senhor que me trouxe até aqui. Você acha que eu iria vir aqui sem o meu rei? Porque aqui são porta-vozes de Senaqueribe. O rei não está aqui, assim também como Ezequias não está aqui. São os porta-vozes de Ezequias que estão aqui, eles estão lá trocando amabilidades. Então ele chega e afronta. Rapaz, você desagradou o seu Deus, pois eu te digo. Foi teu Deus que mandou eu subir aqui para te atacar, para te destruir. Então ele quer colocar Já planta dúvida a na dúvida, certeza. né? Exato, Exatamente. porque você vai explorar isso mais à frente. Mas de antemão, para a gente ter essa ideia dentro da gente, pessoal, olha, grava isso. Às vezes uma palavra destrói você por completo, destrói seus planos, seus projetos, sua confiança. Uma palavra te desestabiliza, acabou. Se ele conseguir convencer esse povo na palavra, ele não precisa matar ninguém e esse povo todo vai virar escravo. Para ele é lucro, lucro. Então, melhor ele e sem gastar uma flecha. Então, para ele, é melhor que esse povo se renda logo. Vamos tirar a moral dessa galera. Vamos acabar com a confiança deles. O diabo tenta fazer isso com a gente todo santo dia. Você tem o melhor plano. Não, isso aí que vai dar errado. Ainda bota um amigo, uma pessoa de confiança, até o pastor, para falar uma palavra que de repente acaba com você. Né? E não é assim que a gente deve ser. A gente tem que estar firme na nossa confiança. É isso que o Ezequias vai acabar demonstrando. Não, eu tenho um Deus, acabou, velho. Eu vou recorrer a esse Deus. Não tem outra saída. Eu vou fazer o quê? Eu vou recorrer a esse Deus. Mas se ele cresce que ele não tinha nem autoridade, direito de recorrer a esse rei, a esse Deus, acabou a guerra ali. Acabou. Dominou Judá de chocolate. Entendeu? Sem estresse. Por W, o inimigo nem apareceu para lutar. Então, todo o trabalho que está sendo feito aqui realmente é na palavra, porque a palavra pode levantar e a palavra pode derrubar. E nós temos de estar muito atentas com isso. A grande lição aqui desse texto é essa. O que o poder da palavra pode fazer repercutir na sua vida. Entende? Verdade. E nesse momento aqui, até onde a gente viu, até o verso 25, só está o porta-voz de Satanás falando aqui, representando a Síria. Só ele que está falando. Aí vem para o verso 26. Então disse Eliaquim, filho de Ilquias, e Sebna e Joá, a Rabsaque, rogamos-te que fales aos teus servos em Siríaco, porque bem o entendemos, e não nos fales em judaico, aos ouvidos do povo que está em cima do muro. Aqui já foi estratégia que a gente está falando disso. Ele está ali falando para o povo, ele quer que o povo ouça as ameaças, que o povo perca a fé. Ele está até ignorando os porta-vozes ali, ele só está direcionando para o povo ali que está ali no muro, só ouvindo o que está acontecendo e tal, o que vai acontecer. E ele está direcionando o veneno, a dúvida
tocando medo lá para que o povo esmoreça. A ideia dele é essa mesmo. Então, tudo aqui, guerra de palavras. E aqui ele só está sendo atacado, né? É bom registrar. 27. Porém, Rabsaque lhes disse: porventura, mandou-me meu senhor somente ao teu senhor e a ti para falar estas palavras, e não antes aos homens que estão sentados em cima do muro, para que juntamente convosco comam o seu excremento e bebam a sua urina. Cara, realmente veio. Rabsaque, pois, se pôs em pé e clamou em alta voz em judaico, e respondeu, dizendo: ouve a palavra do grande rei, do rei da Síria. Assim diz o rei: não vos engane, Ezequias, porque não vos poderá livrar da sua mão. Nem tampouco vos faça Ezequias confiar no Senhor, dizendo: certamente nos livrará o Senhor, e esta cidade não será entregue na mão do rei da Síria. Ele volta a atacar com alta voz a fé para que a pessoa venha perder. Não deis ouvidos a Ezequias, porque assim diz o rei da Síria: contratai comigo por presentes e saí a mim, e coma cada um da sua vide e da sua figueira, e beba cada um a água da sua cisterna. É como se ele estivesse propondo ao povo: olha, se volte contra Ezequias e meu rei aqui vai dar vocês, vai cuidar de vocês, não vai. É como se ele estivesse oferecendo aqui o povo, o inimigo que está vindo com um exército enorme, prometendo falácias aqui, fazendo promessas como o inimigo faz com a gente. Olha, a igreja, você está na presença de Deus, você não pode ir aqui, volte aqui para o mundo, aqui tem esse brilho do mundo, dê as costas e vem aqui para mim, que eu tenho aqui de braços abertos para te receber. É mesmo Satanás na boca desse homem aqui, visível. 32. Até que eu venha e vos leve para uma terra como a vossa, terra de trigo, de mosto, terra de pão e de vinhas, terra de oliveiras, de azeite e de mel, e assim vivereis, e não morrereis. Olha que lindo. E não deis ouvidos a Ezequias, porque vos incita, dizendo: o Senhor nos livrará. Ele está realmente atacando a fé, porque provavelmente era o que saltava aos olhos em relação ao povo de Judá. Só era uma cidade, era Jerusalém agora, porque já tinha, né, cercado as outras cidades, as outras fortalezas e tudo. Então ele sabia que, e usado pelo inimigo, evidentemente, que atacando a fé daquele povo, que era o que fazia eles seguirem a liderança de Ezequias, era a fé no Deus, ele ia conseguir reverter aquilo sem precisar, como a Lídia falou, fazendo todo mundo escravo, o povo mesmo se rendendo para eles, sem precisar guerrear. Deixa eu só falar aqui, Milene. No verso 33, a minha versão está diferente, mas lá no meio fala assim, ó. Você falou, vivereis, não morrereis, né? Aqui está assim: escolhei a vida e não a morte. Essas são palavras de Deus, lá em Deuteronômio, né? Quando ele fala lá, Deuteronômio 28, se não me engano, É, que ele fala das condições de vida e morte, e o próprio Deus fala: escolhei, pois, a vida. E você vê que realmente são palavras de Satanás, porque ele imita Deus, né? E ele está querendo convencer aquelas pessoas, de fato, sem maior resistência. No momento que ele vai lá e fala: olha, vocês vão ficar aí comendo suas fezes e bebendo sua urina, e significa que vocês vão ficar com tanta desgraça, sabe? A situação de vocês vai ser tão ruim, tão miserável, que o que vocês vão se alimentar é o que sai de dentro de vocês, os seus excrementos. É algo realmente é intimidador. É intimidador. Mas presta atenção. Se eles têm esse poder todo, se realmente Deus não fosse com Ezequias, por que eles não vão lá, invade, acabou, eles já tomaram as outras cidades? Por que não? Esse discurso, meu amigo, para quê? Eles já sabiam que eles eram derrotados. Satanás, se tem uma coisa que Satanás sabe, foi aquele vídeo que Maiana botou lá, hein? Lá no grupo. Se tem uma coisa que Satanás sabe, é que ele é derrotado, mas o safado não desiste. Ele não precisava fazer isso aqui. Não precisava esse teatro. Mas ele sabia
que ele era derrotado. Então, ele tem que primeiro fazer com que aquele povo se torne incrédulo. Ah, você aí duvidar do poder de Deus, então pronto, aí você está lascado. Mas no momento que você crê, sua fé está pura, genuína, aquela coisinha fofinha, né? Todo primeirinho amor que Ezequias teve um trabalho danado para se dedicar e restaurar a espiritualidade do seu povo. Ele está querendo destruir tudo isso, cara. É mais realmente do que tomar uma posse de uma cidade, é destruir a intimidade de um povo com o seu Deus. Isso é muito forte, isso aqui é muito poderoso. Né? Se vocês estiverem aí absorvendo direitinho essa palavra, né, para a gente sair daqui convictas de que o diabo sempre vai vir com palavras para nos destruir. Eles já podiam ter dado aqui uns 10 tiros. Não, não tinha arma na época. Não, uns 10 tiros de arco e flecha. Acabou, pô. Eles eram muito mais numerosos, muito mais poderosos. Isso não tem o que discutir. O quê? O quê estava impedindo que eles fizessem isso? Aqui é uma guerra por almas, literalmente, usando a palavra. Então, por isso que a gente tem que estar muito atento com o que a gente ouve, o que a gente está tratando, nos alimentando, porque aqui, olha, estamos falando, a época que nós estamos falando, e hoje nós estamos meditando essa palavra, e as táticas do inimigo é a mesma, não muda. Então, ele está usando a mesma coisa com a gente, distrações, outros que se parecem fortes, se parecem cheios de Deus, cheios do Espírito Santo, mas que por trás daquele discurso há uma tentativa de derrotar você, tirar sua fé, a pureza que está em você. Então, aqui é como a senhora está falando, tem que espiritualizar esse capítulo para ser um alimento para a gente, uma proteção mesmo. Acho que a Adriana levantou a mão. Quer falar, Adriana? A gente observa que o inimigo ele só quer desestabilizar. Ele desestabilizando o povo, ele desestabilizava o rei. E vice-versa. E Estabilizando o assim, rei, desestabiliza o é, povo também. Vice-versa. exato. Aí a relação cai, porque não vai É. ter mais a união. Aqui, com esse trabalho espiritual que Ezequias fez, existe uma unidade, todo mundo numa mesma fé, no mesmo caminhar, ou a maioria, né? Vamos botar assim. Então, era algo forte para você lidar. Então, você tem que destruir aquilo, você tem que minar seu inimigo, a união deles, para ficar mais fácil de você derrotar. É a tentativa dele, mas por trás do discurso do inimigo mesmo, para pôr almas aqui. 33. Porventura, os deuses das nações puderam livrar cada um a sua terra das mãos do rei da Síria? Que é feito dos deuses de Amate e de Arpade? O que é feito dos deuses de Sefavaim, Ena e Iva? Porventura livraram a Samaria da minha mão? Já cita logo o irmão ali, que eu já derrotei, já cita logo o mais próximo de você para te atingir logo. Não, Vamos e falar outra, do seu lembra que parente. lembra que quando eles invadem Samaria, eles removem Israel, mandam Israel lá para casa do caramba, e eles trazem novos povos para dentro de Samaria. E esses novos povos chegam cultuando os seus próprios deuses. E ele começa a imputar a Samaria esses deuses também, né? Você percebe que é uma continuidade. Esses tais aqui livraram Samaria, então Samaria já tinha sido derrotada, Samaria já estava acabada. Infelizmente, Israel aqui já não existe mais. E, e ele vai colocando, olha para onde vai descambando esse discurso, né? Não é para afrontar, velho, o teu exército ou o seu poderio, é para afrontar a sua fé. Não é para mexer com aquilo que você tem de material, é para realmente mexer com aquilo que você tem de mais puro, de mais nobre, que é a sua comunhão com Deus. O objetivo é muito claro. 35. Quais são eles, dentre todos os deuses das terras, que livraram a sua terra da minha mão, para que o Senhor livrasse a Jerusalém da minha mão? Porém, calou-se o povo, e não lhe respondeu uma só palavra, porque mandado o rei havia dizendo: não lhes respondereis. Então, Eliaquim, filho de Ilquias, o mordomo, e Sebna, o escrivão, e Joá, filho de Asaf, o cronista, vieram a Ezequias, com as vestes rasgadas, e lhes fizeram saber as palavras de Rabsaque. E aqui a gente termina o capítulo 18, e o 19 vai
ser mais forte ainda. E é isso. A A gente, gente tem a um gente termina o capítulo. 18 querendo entrar logo no 19, né? Já quase estendo aqui, mas não é possível. Mas é importante isso mesmo, gente, a gente espiritualizar principalmente esses trechos finais que mostram o que vem na sequência quando a gente está servindo ao nosso Deus de todo o coração. É o ataque do inimigo para tirar nossa determinação, como o vídeo que Maiana botou, a gente desacreditar que já somos eleitos, somos filhos de Deus, estamos servindo ao Rei, temos a promessa de uma vida eterna com Ele, que nada pode tirar isso de nós, a não ser a nossa escolha por ceder ao pecado e não buscar o arrependimento, porque pecar a gente peca todos os dias, mas o arrependimento não pode sair de nós, porque a misericórdia de Deus está aqui por nós, para nós, mas depende do nosso arrependimento, da nossa humildade, do nosso esforço mesmo de continuar firme com Ele, como Ezequias aqui nos altos e baixos e como tantos outros. É importante se inspirar nisso para a gente estar na mesma fé até o fim. Está chegando perto, o nosso Senhor está voltando. Em nome de Jesus. Alguém quer fazer aí mais algum comentário, pessoal? Fala aí, Adriana. Olha, a importância, né, desse capítulo, né, que dá seguimento aos outros, a gente vê como a gente tem que estar atento à nossa vida espiritual, né? A gente ter a fazer a nossa restauração. A gente viu, acho que foi no 15 ou foi no, não lembro, foi lá atrás, onde Joás também tenta restaurar o templo, mas não faz uma coisa conforme a vontade de Deus, né? Não deixa nas mãos do levitas fazer o que, é que tem que ser feito. E ele acha que está demorando, né? E ele começa a fazer ele mesmo, né? Dar as ordens e colocar essa restauração como tem que ser feita. E aqui não, a gente vê que Ezequias, ele foi preparado para isso, né? Ele teve uma boa disciplina, ele teve um bom ensinamento, ele teve uma intimidade com Deus antes mesmo de ser rei. Então, os pais que eu quero dizer, a mãe dele e o avô, onde quer que ele estivesse, preparou ele para ser rei. Agora, ser um rei temente a Deus, né? É, deve ter dito assim, meu filho, você não vai chegar lá e fazer as mesmas coisas. Olhe Davi, é esse o exemplo que você tem que seguir. É esse o exemplo que você tem que dar. É dessa forma que você tem que fazer. Então, isso a gente tem que trazer para a nossa vida hoje, né? A gente tem que todos os dias estar restaurando a nossa comunhão com Deus, nossa ligação com Deus. E a afronta, rapaz, a gente vive isso todos os dias. O diabo ele quer colocar dúvida na nossa vida da hora que a gente acorda até a hora que a gente deita. Então, a gente tem que estar atento a esses detalhes, né? A esses detalhes, houve aí, não sei se foi um deslize ou foi uma estratégia, porque a gente vê, é muito forte, quando a gente vê no 14, no 15, no 16, a gente não vê nenhum profeta falando. Aí a gente vê Isaías, ele está ali lado a lado, ele está aconselhando esses reis. Agora, esses reis seguem se quiser, ele não pode impor a condição dele, ele só vai dizer, olha, Deus está dizendo isso, profetiza, e eles não aceitam. Aí vem um rei, onde ele vai andar de mãos dadas com o mesmo Deus. Então, o que vai acontecer aí? Vai fluir. Só que no meio do caminho vai acontecer algo, porque nada vai ser fácil, porque o povo vem vivendo uma corrupção, uma idolatria, uma profanação muito grande. Então, são costumes de anos e anos e anos para ser tirado a cultura desse povo, isso desse povo, é muito complicado. E o diabo ele não vai dizer assim, não, ele chegou, ele é de Deus, eu vou dar, deixa lá, deixa. Não, ele vai criar obstáculo, ele vai criar, tentar criar divisão, tentar criar situações onde o rei vai ficar desacreditado, o povo vai se rebelar.
Lília colocou aí sobre um presidente e o outro, e a gente vê isso constantemente, não somente na presidência, mas na nossa vida. Se a gente entrar numa concorrência, só ganha quem molhar a mão daquele cara que está lendo a licitação. Imagine só como é que essa pessoa pode chegar e dizer assim, não, eu quero um governo justo. Se eu não pratico a justiça, como é que eu posso exigir justiça? Então, a justiça tem que vir de dentro de nossa casa. Nós temos que ser justos como um pai, como um filho, como um servo do altar. A gente tem que ser justo. Então, são essas coisas. O que Ezequias está aqui, a troncos e barrancos, tentando fazer, é que Deus venha ser manifestado nesse povo. Né? Como hoje a gente fala, né? Deus venha ser revelado. E esse povo tinha uma ligação com Deus, assim, a gente não pode dizer se a gente estivesse naquele tempo, a gente não faria a mesma coisa, né? Porque nós somos humanos, mas a gente quer ter essa ligação com Deus. E tem hora que a gente pensa assim, poxa, Deus está tão distante, e esse povo não tinha Deus pertinho. E o que eles fizeram fez com que hoje nós tivéssemos essa distância de Deus. Eles tinham tudo na mão. Eles tinham um Deus que, poxa, quantos milagres, certo que a gente vive de milagres hoje, mas quantos milagres palpáveis esse povo não viu, esse povo não teve. E a gente olha assim, e foi um povo que murmurou, foi um povo que só queria viver com os costumes, não largaram os costumes do Egito, né? O costume da escravidão. E a gente vê aqui que, como Milene, ou foi Lília, não lembro mais, falou que é um rei que não vai existir outro. Foi pouco feito que esse homem fez para um homem. Então, se Deus não tivesse à frente dessa batalha, ele nunca iria vencer. Como os outros não venceram, se submeteram, se ridicularizaram, se profanaram, se idolatraram, viveu do seu eu para poder morrer sem ser o mais importante, a salvação. É o que nós temos que hoje ver, né? Todos os dias. De que forma a gente está vivendo, de que forma a gente está buscando ter uma comunhão com Deus, porque todos os dias a nossa salvação, a gente tem que buscar a salvação. Porque a gente está aqui agora falando, mas daqui a pouco a gente vai deitar, a gente não sabe se vai acordar. Então a gente tem que sempre estar se resguardando e buscando a nossa salvação, garantindo a nossa salvação. É só isso. Alguém quer acrescentar mais alguma coisa, pessoal? Só vou fazer aqui mais 3 considerações. É interessante que a maior afronta que já veio para ajudar foi justamente para aquele cara que melhor se preparou. E o preparo dele foi espiritual. Que fique registrado isso para nossas experiências. Rabissaquê, ele fala ainda no verso 32, no final... Cadê? No final. Não deis ouvidos a Ezequias, pois vos engana, dizendo o Senhor nos livrará. Só que a gente chega aqui no 36 e a gente vê o seguinte: o povo, porém, ficou calado, não lhe respondeu uma só palavra, porque o rei havia ordenado: não lhe respondereis. Então, para mim, esse povo está confiando em Ezequias. No momento que eles se controlam e ficam calados, eles estão confiando. Ezequias foi um exemplo. Nós, como líderes, pessoas que estão dentro das nossas casas para levar Jesus, as pessoas vão olhar para a gente, a depender do nosso proceder, do que a gente faz, elas vão acatar a nossa direção. O povo acatou a direção. Porém, contudo, todavia, entretanto, a gente vai ver aqui que Eliaquim, Sebna e Joá, no verso 37, vieram a Ezequias já com as vestes rasgadas, uma condição de humilhação. Esses 3 creram
acreditaram que, de fato, eles estavam sofrendo uma ameaça da qual eles não tinham como fugir, que era realmente um quadro de morte e destruição iminente. Os três, eu não vejo eles firmes e definidos como o resto do povo e até o próprio Ezequias. Não vejo eles como definidos. Ainda que Ezequias tenha em algum momento se sujeitado e dito, vamos fazer um acordo, espera aí. Mas você vê que ele deu orientação ao povo, o povo não reage. Não reage. Vê a preocupação que ele tinha com o povo. Se o povo reagisse, poderia realmente ter um conflito, um confronto naquele momento, e haver mortes. Vê que ele está tendo cuidado de proteger aquele povo, porque é um povo que ele ama, ele tem responsabilidade. Vale para nós, como líderes espirituais nos ambientes que nós estamos. Temos que ter cuidado com as pessoas que nos rodeiam, né? Mas se houver em nós essa confiança plena e a gente for capaz de transmitir isso para as pessoas vão crer também. E só para fechar, a Adriana ela usou um exemplo que eu acho que define muito bem o verso 32, eu empaquei ali no 32, esse miserável dizendo, escolhei a vida e não a morte. Quando você vai lá e recebe essa proposta, você vai para uma licitação, aí você recebe a proposta e o pessoal te diz, olha, molha a mão de fulano que você vai ter sucesso. É como se diz, olha, escolhe, pois, a vida, não morra. É a mesma coisa, só que essas palavras vêm de Satanás. E essa escolha, a gente tem que entender que não podemos fazer, de ouvir a Satanás e escolher o que Satanás está induzindo. A gente tem que ouvir o que Deus falou e escolher realmente a vida, porque o que Satanás está plantando aqui é uma mentira. O Senhor era com Judá, o Senhor era com Ezequias, e o Senhor ia dar livramento, a gente sabe já do final dessa história. E hoje em dia o Senhor é conosco. As coisas podem acontecer com a gente e de repente a gente pode ficar tentado a se perguntar: por que comigo, meu Deus? Por que eu? Por que com meu parente? Por que com meu marido? Por quê? Por quê? Não são as perguntas que devemos fazer. Diante das afrontas de Satanás, a melhor resposta a gente tem aqui no texto. Fica calado e vai buscar Deus, que é o que a gente vai ver, capítulo 19. Vamos buscar Deus, vá buscar aquele que pode resolver, já que você não tem condição, tem coisas que às vezes a gente não tem condição, a gente depende da intervenção divina, mas ó, fica calado. Não murmura, não afronta, não discute, não dialoga com Satanás. Vai para quem realmente pode resolver, que é Deus, e segue em frente. Por mim, a gente termina por aqui. Alguém quer acrescentar mais alguma coisa? Helene, pode indicar aí alguém para fazer a oração? Por favor, dona Cida, a senhora pode orar? Estou aqui meia cambaleada, mas tá. Tá ouvindo? Sim, senhora. Meu Deus, meu eterno Pai, ainda na tua presença, meu Pai, com temor e tremor, e não erramos, meu Pai, como esses reis, sempre erramos, e sempre o Senhor dando chance e chance, como dá a gente também. Deus, tem misericórdia, meu Pai, da gente, porque a nossa salvação, o diabo sempre está nos cercando, como fala a sua palavra. Então, meu Deus, cuida da gente, visita cada uma de nós no mais íntimo, meu Deus, porque ele não está atrás de quem está lá fora, ele está atrás da gente, meu Pai, que está sabendo da tua palavra, que pode desviar. Não é pensando que estamos em pé, meu Pai, temos cuidado para não cair. Senhor, visita cada um de nós, Senhor. Passa com o teu poder, meu Pai, agindo, de vida em vida, meu Pai, no grupo sacrifício, meu Deus, na família da gente, porque a família da gente é o nosso
acima de tudo, o Senhor. Depois vem a nossa família. Então, cuida da gente. Eu entrego nas tuas mãos, meu Pai, e que essa palavra que Dona Milene falou, que sirva de exemplo para a gente. Essa palavra de rei é muito importante, porque cada dia, meu Pai, errando e não aprendendo, errando, levantando, reis e reis te desobedecendo, mas o Senhor ali, meu Pai, sempre dando chance ao povo. Que coisa, meu Deus, eu fico assim olhando. Tanto sofrimento, meu Pai, que o povo não aprende. Senhor, e o Senhor dando chance, o Senhor, a tua misericórdia, meu Pai, sempre pendurando na gente, até os dias de hoje, Senhor. Mas que teu Espírito, meu Pai, esteja presente na vida da gente, que vá seguindo, meu Pai, a gente até o fim, porque o Senhor diz que aquele que perseverar até o fim, daqui é a coroa da vida. Não é fácil, não. A gente sabe que não é fácil, mas se obedecermos ao Senhor, meu Deus, teremos vitória sim, se desviando de todo o mal, ainda que a gente caia, meu Pai, na cilada de Satanás, mas a gente tem que se levantar. A gente tem que correr, meu Pai, atrás da nossa coroa, da nossa salvação, que é o mais importante. Em nome de Jesus, meu Pai, cuida da gente, salva a gente, meu Pai, a cada momento, a cada dia. E que eu entrego, meu Pai, nesta noite, o dia que vai amanhecer. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, eu entrego nas tuas mãos a nossa vida, a vida da família Sacrifício. Em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém, povo lindo. Por hoje é só. E sábado a gente continua.